No texto de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 19. Vamos ler estes poucos versos da palavra de Deus, onde iremos refletir nessa noite. Vamos ficar em pé, irmãos? A gente vai ficar um tempo sentados. Vamos ler então a palavra do nosso Deus. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apagueis o Espírito. Vamos ler juntos, do 16 até o 19? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apagueis o Espírito. Senhor, obrigado por esse tempo de gratidão, Senhor, de louvor, tempo de alegria, onde aqui foi cantado que nós também devemos transpor as montanhas, os momentos difíceis que muitas vezes enfrentamos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine nessa noite, para que possamos, ó Deus, consolar os que precisam de consolo, trazer ânimo àqueles que estão precisando de ânimo, mas também, ó Deus, te louvar e agradecer por este dia tão maravilhoso em que celebramos o Teu nome pela vitória na vida dos Teus filhos. Obrigado por esse tempo aqui ao lado dos seus filhos, ao lado destes irmãos tão queridos, vivendo esse tempo de comunhão e de gratidão, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido nessa noite, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O tema que eu gostaria de dar a esta reflexão, deste culto de gratidão, de louvor, de alegria ao nosso Deus, é: adore a Deus em todas as circunstâncias. Amém? Adore a Deus em todas as circunstâncias. Há uma frase que é dita por muitos, que nós fomos criados por Deus para adorar. O nosso ser, a nossa vida, a nossa existência não tem um outro propósito, talvez principal na terra, do que engrandecer o nome de Deus, enaltecer a Jesus, adorar o Senhor e louvar o seu santo nome. O salmista diz que todo aquele que tem fôlego, o quê? Louve ao Senhor, adore ao Senhor, cante ao Senhor. Portanto, devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, lábios, vida, caráter, palavras. A adoração deve ser sempre um estilo de vida, não importando o tempo, as circunstâncias, os momentos. Às vezes vivemos momentos incríveis, de grandes alegrias e sucesso, mas às vezes a vida é como uma montanha russa. Nós uma hora estamos lá em cima, mas tem hora que rapidamente estamos lá embaixo e ficamos de cabeça para baixo. Vivemos tempos tensos, situações extremamente complicadas e circunstâncias que parece que não tem fim, e a gente gostaria de não viver, mas nós vivemos como servos do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto nos convida a nós adorarmos a Deus em todas as circunstâncias. E de que forma lisamos justo todos nós que estamos aqui? O primeiro verso já nos dá a primeira dica, a primeira orientação: adore a Deus se alegrando. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre. Eis o recado do apóstolo Paulo para nós, lisamos justos, irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor, adore a Deus com alegria. Alegre-se sempre, porque a alegria muitas vezes, na vida difícil que temos, alivia o peso das nossas costas. Quando nós nos alegramos, sorrimos para Deus, para as pessoas, demonstramos a nossa alegria em Deus, a nossa felicidade. De onde vem essa alegria? Em Jesus. E por isso contagiamos outras pessoas, para que vivam também nesta mesma alegria. O crente é a pessoa mais alegre do mundo. Às vezes nas situações mais complicadas, mas ele sabe, como diz Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém?
Essa é a nossa força, a alegria do Senhor. Deus ama aqueles que vivem com alegria. Deus se alegra com o nosso coração alegre. E esta alegria muitas vezes é desenvolvida porque nós, como servos de Deus, temos o Espírito de Deus em nosso coração. E esta é a nossa grande satisfação e a nossa grande alegria. A alegria é fruto do Espírito. É a qualidade daquele que está desenvolvendo uma vida espiritual fortalecida em Jesus. Quem está se fortalecendo em Jesus vive em constante alegria, porque nós não somos controlados pelas circunstâncias, mas somos dirigidos, orientados e controlados pelo Espírito Santo do nosso Deus. A alegria é o mandamento de Deus. A alegria muitas vezes não é uma opção, fico alegre ou não. A alegria é algo que Deus deseja que nós vivamos dia após dia. Em situações ruins, nos alegramos. E mais ainda, em situações tão lindas de expressão a Deus, de gratidão, um culto como este, pela vida de Lisane e de Jússi, agradecemos a Deus alegremente, porque Ele é o nosso Senhor e derramou muitas bênçãos sobre a vida dos seus servos. Alegrem-se em Deus, alegrem-se em Jesus. Olhe para Ele, viva a vida com alegria, sorrindo e enchendo o seu coração de satisfação em Cristo, o nosso Senhor. Em segundo lugar, nós adoramos em todas as circunstâncias, adoramos com alegria, mas adoramos orando ao nosso Deus. A Bíblia diz no verso 17: orai sem cessar. A oração era a prática desta igreja, uma igreja que estava sofrendo intensa perseguição, mas uma igreja que o apóstolo Paulo amava, de escrever estas cartas, de orientar este povo, porque aquela igreja talvez era uma das suas igrejas do coração. Ele que já havia passado por diversas igrejas, pastoreado, plantado, esta era uma das igrejas queridas do apóstolo Paulo. Então ele recomenda a esta igreja, que tinha uma prática profunda de oração, que continuasse neste foco. A oração é uma experiência sublime, sagrada, maravilhosa, e a Bíblia nos recomenda que nós devemos orar, Lisão, Jússi, sem cessar. Não significa que a gente deve sair pela rua agora balbuciando, falando coisas, dizendo algumas palavras na rua, orando ao Senhor de todo jeito. Não. A oração sem cessar, um termo traduzido aqui, não significa que nós devemos fazer isso toda hora na rua, no trabalho, em todo o tempo, mas significa que nós devemos nos lembrar sempre de orar, voltar sempre para a vida de oração constantemente. Que nós devemos manter esta conexão permanente e ativa com o nosso Deus Todo-Poderoso, de modo que tenhamos tempo com Ele, nesse dia a dia, nesse corre-corre, nessa luta que nós vivemos como pessoas humanas. O crente em Jesus, ele deve viver em tal comunhão com Deus, que a oração não é um momento enfadonho, mas um momento prazeroso, alegre, de grande alegria para o coração do servo de Deus. Terceiro lugar, adore agradecendo. O texto diz: sede gratos por todas as circunstâncias, ou por todas as coisas. Me lembro de uma pregação numa igreja em que eu estava escutando naquele dia, se eu não me engano era tempo de férias e um tempo de reflexão. Sempre nas férias nós pastores pensamos muito na vida, no que vamos fazer no ano seguinte, descansamos bastante, mas também de vez em quando a gente vai a um culto e participa de uma celebração e ouve outros pastores, irmãos pregando, e escuta aquela palavra e vê o que Deus também está conduzindo para nós. E naquela palavra era sobre gratidão, estava no início do ano, a gente pensando sobre isso. Eu me lembro que no final o pastor fez um apelo para que ao sair dali, todos aqueles que estavam presentes no culto, então procurassem aqueles que
deviam então expressar esse sentimento tão nobre que é a gratidão. Eu me lembrei de várias pessoas, no meu tempo de seminário, pessoas que me sustentaram, que me abençoaram, irmãos que compravam sabonete, creme dental para eu levar para a Feira de Santana na época, irmãos que me chamavam para almoçar, e todos aqueles que Deus ia trazer da minha memória e meu coração, eu mandava uma mensagem, eu mandava um e-mail e agradecia a Deus pela vida daqueles nobres e preciosos irmãos que me ajudaram, especialmente naquele tempo na formação. Então esse texto nos ensina e nos conclama e nos impulsiona a sermos gratos a Deus em todas as circunstâncias, em todo o momento, porque a ação de graças é algo vital na adoração e na vida do servo do Senhor Jesus. E a Bíblia nos chama e nos recomenda fazer isso com salmos, hinos e cânticos espirituais para expressar o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa alegria em Deus. Portanto, seja grato a Deus. Ontem eu falei sobre isso na celebração aqui em nossa igreja. Seja grato a Deus pela sua família, pelo seu emprego, pelos seus filhos, pelo trabalho que você tem. Seja grato a Deus pela sua igreja. Ame a sua igreja, porque Jesus se entregou por ela. Seja grato a Deus pela sua igreja, pelo lugar em que você está. Seja grato a Deus em todas as circunstâncias, porque ser grato a Deus, disse o Ellen Warsby, é você sorrir para Deus. É a mesma coisa que você sorrir para Deus. E quando você é grato a Deus, parece que também o nosso Deus se alegra e demonstra o seu sorriso para nós. Quando nós somos gratos a Deus, estamos abertos para as bênçãos de Deus sobre nós. Quando nós murmuramos, já disse um certo autor, uma certa pregação que escutei lá em Salvador, a murmuração fecha as portas do céu. E é verdade. Salmo 39 nos recomenda isso, que nós devemos colocar uma mordaça na nossa boca, se for para murmurar, para reclamar, para ter uma vida extremamente negativa. Portanto, ser grato a Deus é estar aberto para mais bênçãos da parte do Senhor sobre nós. Grandes bênçãos Deus derramou sobre a vida dos seus servos, mas nós devemos, em gratidão, estarmos abertos a mais de Deus sobre nós. Ser grato a Deus é louvar a Deus, sabendo que Ele é poderoso para transformar montanhas, vales, desertos em grandes mananciais, em momentos extraordinários, em momentos lindos para viver e celebrar a vida que Deus então nos deu. Portanto, celebre a Deus com gratidão no nosso e no seu coração. Em último lugar, adore a Deus em todas as circunstâncias, mas adore a Deus mantendo o seu coração aceso no altar de Jesus. O verso 19 diz: não apagueis o espírito. O crente em Jesus não deve apagar a influência do Espírito de Deus em nossa vida. E a palavra apagar no original traz a ideia de fogo como símbolo do Espírito Santo. Fogo nos reporta a pureza, a luz, a calor, a poder. O fogo ilumina, aquece, purifica e se alastra sobre a nossa vida. No entanto, como um carro sem combustível, muitas vezes apagamos a ação do Espírito de Deus em nós e não caminhamos além do que Deus gostaria que nós caminhássemos na vida cristã e na vida com Deus. Nós assistimos esses dias fogo consumindo árvores, a natureza, animais em toda a Amazônia. Ali, aquele fogo deve ser extinto, apagado, mas o fogo do Espírito em nós jamais deve ser extinto ou controlado ou apagado. Portanto, adore a Deus mantendo acesa a chama do Espírito de Deus em nós.
e mantendo acesa a nossa vida no altar de Deus. O verbo que fala sobre apagar, benumir, significa extinguir. A ideia é de controlar o fogo. Nós não somos controladores do Espírito Santo. É o Espírito Santo que controla, dirige e governa a nossa vida. Amém, irmãos? Portanto, mantenha viva a chama do Evangelho do Senhor Jesus na vida de vocês. Aquela mesma paixão, alegria, vontade, desejo, mesmo que a idade muitas vezes vai chegando para nós, mas que aquele primeiro amor continue ardendo como chama acesa na vida de vocês, para continuar pregando o Evangelho, adorando o Senhor e amando a Jesus. Portanto, adore a Deus em primeiro lugar, se alegrando. Em segundo lugar, orando. Em terceiro lugar, agradecendo. E em quarto lugar, mantendo seu coração aceso no altar de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar?